tema da nossa mensagem hoje é Mude para mudar. Mude para mudar. Às vezes a gente espera a mudança, mas não está pronto para mudar. A gente espera que os outros mudem e a gente não. As grandes mudanças começam em nós, dentro de nós. Depois vem para fora, né? Portanto, mude para mudar. Marcos capítulo 1, nos versos de 21 a 28. Deixa a tua Bíblia aberta e vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos pela palavra encarnada, Jesus Cristo, que está conosco, que vive em nós e que de muitas formas passeia entre nós no culto, nos ajuntamentos solenes, nos ajuntamentos do teu povo, nos grandes ajuntamentos como este, nos pequenos ajuntamentos, na vida, Senhor Deus, do teu povo. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Pai, queremos que com liberdade, poder e autoridade, o Senhor continue ministrando nas nossas vidas. Faz isso pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 1, versos de 21 a 28, o texto diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amém? Nós caminhamos no domingo passado falando sobre esse primeiro capítulo de Marcos e observamos que nessa caminhada de Jesus, nesse princípio da caminhada de Jesus, muitas coisas importantes aconteceram, destacamos algumas delas no domingo passado. E como desde o começo do ano nós temos falado sobre os valores da fé e os valores do Evangelho, e o nosso foco tem sido na pessoa de Jesus Cristo, e aprender com Ele as coisas do reino de Deus, aprender com Jesus o que está no coração do Pai, mas aprender com Jesus como que a gente deve se conduzir, como que a gente deve viver como cristão nessa terra. Então, o nosso foco está em Jesus desde o começo do ano, e observamos domingo passado, então, algumas coisas importantes, e ainda no começo do ministério de Jesus, tem algo que existe nesse texto que eu quero destacar para você, nessa noite, que está nesse texto aqui, ainda no começo do ministério de Jesus. Os discípulos estão com ele há pouco tempo, né? Ele tem vários discípulos, mas Pedro e o seu irmão André, Simão e André, estão com ele há pouco tempo. No capítulo 1 de Marcos, você vê que Jesus comissiona esses dois irmãos para estarem com ele. Também João e Tiago foram comissionados bem pertinho, bem próximos, estavam pescando bem do lado de Simão e André, e João e Tiago estavam pescando no mar da Galileia, bem próximos um do outro, e Jesus, caminhando pela praia, observou esses dois irmãos e convidou eles para seguir Jesus, e eles largaram tudo e seguiram a Jesus, e Jesus está montando o seu time, ok? Jesus está montando o seu time de discípulos, Jesus está montando o seu time apostólico, ele está atraindo pessoas, ele sai para orar, tudo isso no capítulo 1 de Marcos,
entra na presença de Deus. Quando sai da presença de Deus, ele sai com direção, ele sai com propósito definido, ele sabe o que Deus está colocando no seu coração. Aí enfatizamos também, domingo passado, um pouco a oração, mas há algo nesses versos que lemos agora, bem especial, que eu quero destacar para você. E antes, projeta a imagem, Fabrício, por favor. Eu falei que Jesus estava caminhando pelo mar da Galileia, na região de Cafarnaum. Cafarnaum, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, e mais ou menos essa é uma foto atual, ok? Não foi uma foto do tempo de Jesus, né? Mas é uma foto atual que dá para ter uma ideia. Ali é o mar da Galileia, ok? Na parte de cima, e também ali a primeira setinha do lado direito, a casa de Pedro. Também no capítulo 1, você vê o registro de Jesus com os seus discípulos irem até a casa e encontrar lá a sogra, e Jesus curar a sogra de Pedro. Então foi por essa região aí. Há uma grande construção hoje, né, por causa da informação de onde era a casa de Pedro. E a sinagoga que Jesus ensinava aqui, né, aqui no verso que nós lemos, depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Provavelmente Jesus e seus discípulos passou ali nessa região onde fica apenas os restos, né, os escombros ali do que era a sinagoga há 2000 anos atrás, ok? E uma outra foto, com uma outra perspectiva de Cafarnaum, essa do mar, perspectiva do mar. Lá no fundo tem uma cidadezinha, ali é Cafarnaum. Então você imagina Jesus morando nesse lugar terrível, ali, horroroso, né? E cumprindo o seu ministério ali nesse lugar, e ele ministrou muito nessa região da Galileia. Você vê que Jesus sabia das coisas, né? Ele sabia onde ia amarrar o seu jegue, e amarrou ali. Falamos domingo passado também que ele mudou-se de Nazaré, que ficava no interior, ele veio para o litoral do mar da Galileia, não do mar Mediterrâneo, mas ali ele começou. E a sinagoga, onde ele está começando o seu trabalho, é nessa região aí também. Então, eu quero destacar para você algo que está aqui no primeiro verso que lemos. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. A primeira coisa que eu quero destacar para você é que logo no início da vida de Jesus, do ministério de Jesus, na verdade, ele se pôs a ensinar. Fale comigo, ensinar. Nós precisamos aprender as coisas do céu. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Parte do ministério de Jesus foi ensinando. Na verdade, 1/3 do ministério de Jesus foi ensinando. E só esse fato lembra a gente da importância do ensino na igreja, a importância do ensino da parte dos líderes, dos mestres da igreja. Agora, também, do outro lado, a importância de que cada um de nós, cristãos, estudemos a palavra de Deus. Nós precisamos aprender as coisas do céu. Nós precisamos aprender. Não dá para andar com Jesus, não dá para ser cidadão do céu nessa terra, sem a gente aprender como é que é isso, sem a gente aprender como é que é ser um cristão, como é que é andar com Jesus, como é que é ser um cidadão do céu aqui nessa terra, como é que o cidadão do céu vive, como é que o cidadão do céu conversa, como é que o cidadão do céu se relaciona com os filhos, como é que é ser um marido cidadão do céu, né, aqui nessa terra, como é que um marido filho de Deus se relaciona com a esposa, e como é que a esposa filha de Deus se relaciona com o seu marido. Nós precisamos aprender, ninguém nasce sabendo. E quando começamos a andar com Jesus, nós entramos numa caminhada de aprendizagem. Nós precisamos aprender os valores do reino de Deus e saber como que um filho de Deus funciona nessa terra. Amém, queridos? E isso implica em mudanças. Nós aprendemos para mudar. Nós precisamos mudar.
Nós precisamos ser melhor. Eu preciso ser um marido melhor. Isso será possível quando eu, caminhando com Jesus, entender como é que isso acontece, conhecendo a sua palavra, orando, convivendo com a igreja, convivendo com os filhos de Deus. Como é que eu consigo ser um pai melhor? Preciso aprender na sua palavra. Então, a vida do cristão é uma vida de aprendizagem. Nós precisamos aprender, não podemos desprezar o ensino. O ideal seria nós alimentarmos o Espírito, exercermos muita oração, muita devoção, orarmos no Espírito, sermos vigorosos no Espírito, mas também dedicados e disciplinados no ensino da palavra, dedicados e disciplinados na leitura da palavra, porque a palavra de Deus deve entrar na nossa vida e ela tem o poder de nos transformar. Qualquer livro que você possa ler, algumas ideias, alguns pensamentos podem até te influenciar, mas a Bíblia é diferente. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder do céu para transformar o coração. Ela gera vida. É um contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus pode chegar ao profundo da nossa alma. Hebreus capítulo 4, verso 12 fala disso. A palavra de Deus tem esse poder, nenhum outro livro tem. Mas a palavra de Deus tem. Por isso precisamos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Eu preciso repetir alguma coisa que eu já tenho falado há algumas semanas, o seguinte: hoje, nada de errado em você mandar texto bíblico pelo WhatsApp, nada de errado em você mandar texto bíblico pelo Facebook, nada de errado de você mandar texto bíblico por e-mail, que quase ninguém mais usa e-mail, né? Mas usar as redes sociais para mandar texto bíblico, mas se você se contentar em ler certos textos bíblicos somente naqueles que lhes são enviados por WhatsApp, o Facebook, daqui 20 anos, você não conhecerá nada da Bíblia. Não é assim que se lê a Bíblia. Você precisa respeitar a palavra. Seja ela de papel e tinta, ou seja ela eletrônica, né? De alguma forma ou de outra, dedique-se no estudo da palavra de Deus. Logo no início, Jesus se pôs a ensinar. Lembra no começo do livro de Atos, quando os apóstolos estavam pregando o Evangelho, eles ensinavam a doutrina. Mas houve um momento ali em que Pedro foi preso. Pedro foi preso e quando foi preso, o anjo apareceu para libertar Pedro. E quando libertou Pedro, o anjo deu uma mensagem para ele. Porque Pedro, até esse registro, entre o capítulo 2 e o capítulo 4, 5 de Atos, você vê muito milagre acontecendo, muita cura, muitos sinais e maravilhas acontecendo pelos apóstolos. Aí, no meio de tudo aquilo, Pedro é preso. De alguma forma, Deus permitiu que houvesse uma interrupção. Aí ele está preso, e perto de ser liberto, o anjo aparece. Um anjo aparece e fala para Pedro assim: agora sai, eu vou libertar você, ok? Mas agora sai, volta e prega a palavra completa. Interessante isso. Não sei se você já notou isso no livro de Atos. O anjo falou para Pedro: Pedrão, volta lá e prega a palavra completa. O que é que estava faltando? O que é que estava faltando que fez com que o anjo alertasse Pedro para ele não pregar só metade da palavra, só metade da verdade, só metade da mensagem, só meio evangelho, só aquilo que agrada, só aquilo que massageia o coração, só aquilo que massageia a alma, só aquilo que faz bem para o coração.
Prega a mensagem completa, Pedro. Porque o Evangelho é uma mensagem completa. Fala de cura, de libertação, de salvação, de bênção, mas também fala de morte, de disciplina, de abandono. Se a família te abandonar, você permanece fiel. A mensagem tem que ser completa. A mensagem que o poder de Deus está disponível a você, milagres estão disponíveis a você. Hoje o Espírito de Deus está se movendo com milagres essa noite. E curas, meu querido, eu gostaria, porque no meu espírito eu sei que Deus passou tocando em pessoas, trazendo cura. Eu gostaria de saber depois, ouvir alguns testemunhos de vocês, porque eu sei, nós sabemos, no Espírito, que houve um momento que simplesmente, porque tem a ver com que a palavra que eu também estou pregando agora, porque foi isso que Deus colocou também no meu coração, que há um movimento do Espírito com cura, com sinais e maravilhas. Isso é bênção. Isso faz parte do Evangelho, cura e transformação. Mas também faz parte do Evangelho da vida cristã, uma vida disciplinada de estudo e oração. De responsabilidade com as coisas do céu, com as coisas de Deus, com as coisas da igreja. A mensagem completa do Evangelho diz respeito ao seguinte: você tem graça, poder, milagre, perdão, libertação da parte de Deus para a tua vida. Mas a outra parte do Evangelho, depois, meu amigo, coloca-se a serviço dos teus irmãos e vá pregar o Evangelho, porque tem gente indo para o inferno. É mensagem completa, não é egoísta. Você vem e recebe as bênçãos de Deus, mas agora que você entrou num time que tem um propósito nessa terra, você entrou numa família que tem um propósito nessa terra, você entrou numa família que tem uma missão nessa terra. Agora a gente se põe a serviço para abençoar os irmãos e para alcançar os perdidos com a verdade do Evangelho, porque tem muita gente indo para o inferno, e se nós não pregarmos para eles, eles de fato irão para o inferno. A mensagem é completa. Vocês estão comigo? Estou gritando muito? É que eu estou meio empolgado com esse negócio. É que falar de ensino, vocês que me conhecem, falar de ensino mexe com o meu interior, né? Mexe com o meu interior. Porque eu amo a palavra e amo o ensino, amo estudar. Acredite, em muitos momentos de oração, de adoração, eu tenho os meus momentos de êxtase na presença de Deus. Quando eu estou orando, quando eu estou na sala de oração. Aliás, quem tem frequentado a sala de oração? Levanta a mão se você é corajoso. Amém. Agora, abaixa a mão. Você que não levantou a mão, eu tenho uma palavra para você. Visite a sala de oração. Amém? Amém, queridos? Vem orar. Eu tenho meus momentos com Deus, momento que eu choro, momento que eu estou na presença de Deus e tal, mas tem momentos que eu estou estudando a palavra de Deus, aí de repente uma revelação surge assim, plá, e ela enche minha mente, é uma informação nova, é uma verdade nova, é algo que complementa todas as outras verdades que eu tenho estudado, que eu tenho lido, e isso cresce no meu coração, e eu sinto uma presença de revelação, de verdade. Uau, estou entendendo um pouquinho mais, um detalhe, isso me dá êxtases. Na presença de Deus, paro de ler a Bíblia para chorar. Isso é tremendo. Uma das coisas, um dos momentos, foi estudando essa mensagem aqui. Quando eu parei no verso seguinte, quando fala sobre a autoridade, o primeiro é um ensino, né? O primeiro ênfase que eu estou dando é sobre o ensino. Tá bom, vamos nos dedicar ao ensino da palavra.
Mas deixa eu falar algo mais sobre isso aqui. Ok, que tipo de ensino eu posso dar um exemplo, né? Alguns exemplos de ensino. Mateus capítulo 5, verso 27 a 30. Mudando para mudar, ok? Mude para mudar. Exemplo de ensino. Mateus 5, 27 a 30. Mateus 5, de 27 a 30. Está escrito assim: ouvistes que foi dito, palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Simples assim. Ok? Simples assim. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus está ensinando a gente a furar os olhos e cortar a mão? É isso que Jesus está ensinando? O que Jesus está ensinando? De que esse negócio de andar em santidade moral, sexual, é coisa séria. Esse negócio de você guardar os teus olhos diante da televisão e do computador é coisa séria. Eu vou para um texto como esse de Mateus e eu falei, eu tenho de mudar. Eu não vou mais entrar nesse site. E se o teu Facebook está cheio de mensaginhas que aparecem sempre imagens indecentes, para de entrar nesse Facebook. É melhor que você entre no céu sem o Facebook do que ir para o inferno com o Facebook. Jesus é radical, os ensinos da palavra de Deus são radicais. Essa é a mensagem completa. O amor dele é real, o cuidado dele é real, o poder para transformar, para curar, para libertar é real, mas também é real o nosso compromisso com ele, o nosso compromisso com a palavra e o nosso esforço de corrigir a nossa vida. A gente aprende o ensino, a gente aprende quais são as verdades do reino de Deus e se esforça para pôr em prática. Amém? Esse negócio de andar em santidade é coisa séria. Amém? Exemplo de ensino. Um outro exemplo de ensino. Mateus capítulo 6, 19 a 21, também dentro do Sermão da Montanha, o texto diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, aí estará também aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que eu destaco? Dá para falar muita coisa aqui, mas o que é que eu destaco? A nossa necessidade, o ensino da palavra de Deus de investir nas coisas eternas. Você está gastando a sua vida mais naquilo que é da terra, e que vai morrer aqui, que vai ficar? Ou você está investindo pesado na próxima geração, investindo pesado nos teus filhos, investindo grana no ensino para os seus filhos, investindo grana e financiando os teus filhos, adolescentes, irem para o acampamento, investindo grana, pagando para os teus filhos participarem de viagens missionárias como Presidente Prudente, investindo grana, enfiando a mão no bolso, financiando o crescimento da próxima geração, investindo grana na própria família, comprando livros, comprando Bíblia, investindo no seu próprio crescimento, orando, gastando tempo em oração, investindo em você mesmo, nas coisas eternas, investindo no teu ministério. Ah, mas para eu crescer no meu ministério, eu vou ter que comprar muitos livros. A Cecília sabe o quanto
e eu já disse isso também, o quanto de roupa eu deixei de comprar para comprar livro. Daniel sabe disso, né, Daniel? Essa vida que a gente vive, né? O quanto de... O povo, tudo aparecendo de tênis novo, e o meu tênis, né, daquele jeito. Ótimo, abençoadíssimo o meu tênis. Usadão, mas abençoado. Andava com tênis velho, furado, com roupa velha, calça jeans, esbranquiçada, de tanto de lavar, camiseta, camisa, não comprava muita coisa, não comprava perfume, não comprava coisa nova, mas comprava livro. E livros caros, coleções, Champlin, né, versículo por versículo, quase R$1.000, uma coleção. Dicionário Internacional de Teologia, estou falando isso porque o Daniel sabe do que é isso. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, R$600, R$800 a coleção. E tantos outros. Grana, dinheiro, investindo no seu ministério. Quem vai se aproveitar disso? Isso é conhecimento. Quanto vale o conhecimento? Não dá para você vestir um livro e ir para o shopping. Não dá. Mas você está investindo em algo que tem valor eterno. Investimento, ensino da palavra de Deus. Levanta os teus olhos para a eternidade. Investe em você mesmo, investe na tua espiritualidade. Compra mais canções de adoração, adora mais, ora mais, faz um cômodo na tua casa para orar, compra um tapete bonito só para você orar, compra uma almofada bonita na tua casa só para você orar. Ah, mas vai gastar dinheiro? Vai gastar dinheiro sim. Investe nisso, se prepara, cria um clima, investe. Amém? Outro ensino, João capítulo 11, versos de 1 a 5, exemplo de uma família transformada, né? É ensino, porque sentou para ouvir. Estava enfermo Maria, de Betânia, e também Lázaro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, estás enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Exemplo de que, você lembra do episódio de Marta, Jesus na casa deles, e Marta trabalhando, e Maria parou aos pés de Jesus para ouvir os ensinos. Ouvir os ensinos de Jesus pode promover grande transformação na nossa vida. Quem era essa família? Primeiro que você não vê pai e mãe na família deles, eram 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Você não vê registro na Bíblia, provavelmente eram órfãos, 3 órfãos. O que aconteceu? Jesus adotou eles. Jesus adota. Tem orfandade no teu coração? Anda com Jesus, Jesus te adota. Jesus vai exercer autoridade sobre você, amor, vai revelar a paternidade de Deus, vai encher teu coração e tua vida de paternidade. Jesus adotou essa família. Aí, quando Jesus passava lá para o Betânia visitar eles, o que acontecia? Ia ensinar, Maria sentou para ouvir Jesus, revia os ensinamentos. Agora, imagina, 3 irmãos órfãos moravam numa casa. Agora, Maria era prostituta. Provavelmente ela financiava a casa. Provavelmente ela é que pagava as contas, com o dinheiro da prostituição. Que situação. Marta, agitada, Lázaro, amigo de Jesus, não tem muita informação se ele trabalhava, se ele não trabalhava, mas uma coisa a gente sabe, a Maria era prostituta. Aí Jesus chega nessa casa. O que está faltando aqui? Pai? Eu vou ser pai de vocês. O que está faltando aqui? Mestre? Eu vou ser mestre de vocês. Está faltando amor?
Eu sou o amor do Pai, eu vou derramar amor sobre essa família. O que está faltando? Uma família ser respeitada, porque eles eram desrespeitados pela sociedade. Uma família, órfãos, morando juntos, sendo sustentados por uma prostituta, eles não eram respeitados. Jesus chega lá, o que vocês precisam de respeito? Eu respeito vocês, eu amo vocês, eu vou abençoar vocês. A minha presença aqui, vou passar um monte de casa de gente rica, que tem grana, que tem situação, não sei o que e tal. Vou passar e vou me hospedar aqui com vocês. Vou ficar com vocês. Vou ficar com ninguém mais, vou ficar com vocês. E Jesus abençoava esses 3 irmãos, que paravam para ensinar. A presença com Jesus, a presença deles com Jesus e o ouvir os ensinamentos de Jesus transformou esses 3 irmãos radicalmente. Radicalmente. Lázaro foi ressuscitado no capítulo 11 de João. Foi ressuscitado por Jesus. Jesus honrou Lázaro diante da sociedade. Marta, talvez a mais velha, não dá para ter muita certeza, mas a mais organizada, aquela que organizava a casa, limpava a casa e tal, ansiosa, né, andando com Jesus. Foi amada, também foi tocada. E Maria? Aí você vai para Lucas 7, tem um registro em Marcos capítulo 14, em Mateus capítulo 26, sobre o jantar na casa de Simão, quando essa Maria está aos pés de Jesus. Isso que João se refere no verso 2. Essa Maria está aos pés de Jesus, está servindo a mesa, provavelmente na casa de Simão, para comemorar a ressurreição de Lázaro. Jesus está lá com seus discípulos, foram desrespeitados por Simão. Aí essa Maria está servindo também, aparece por trás, começa a chorar aos pés de Jesus. Aí arranca um vaso de alabastro, provavelmente pequeno, amarrado ao pescoço. As prostitutas tinham esse vaso, um pequeno furinho, para exalar um perfume. Ela arranca o vaso da prostituição, o símbolo da sua prostituição, quebra esse vaso, derrama todo um unguento em Jesus. Está entregando para Jesus a sua prostituição, está entregando tudo para Jesus. Lázaro entregou a vida para Jesus, foi ressuscitado. Com certeza Marta entregou suas ansiedades para Jesus. E Maria entregou o que para Jesus? Entregou sua prostituição. E Jesus aceita. Jesus aceitou tudo. Vem, entrega, me dá tudo que eu pego. Me dá, eu vou levar na cruz de qualquer jeito. Eu vou levar. Eu recebo os seus pecados, eu recebo suas confissões. Pode chorar aos meus pés, porque eu vou perdoar. Eu te digo, ele volta para essa mulher e diz para ela assim: teus pecados estão perdoados, tua fé te salvou, vá em paz. Perdão, salvação e paz. Perdão, salvação e paz. Jesus chega numa família como essa. Quem eles eram? Não eram ninguém. Agora, eles paravam para ouvir Jesus, porque os ensinos de Jesus transformam a vida, os ensinos de Jesus transformam o coração, os ensinos de Jesus transformam os valores. Eu não posso mais me entregar para a vida, não, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Eu não posso mais andar no estresse, na ansiedade, eu tenho que mudar. Ensino de Jesus, amém? Exemplos de ensino de Jesus e de gente que é transformada pelos ensinos de Jesus. E a segunda coisa que eu destaco nesse texto todo que nós lemos é no que está no verso seguinte, que Jesus ensinava com autoridade. Eles compararam Jesus e a autoridade de Jesus com a autoridade dos escribas. Vocês estão comigo, gente? Amém? A gente falou até agora sobre os ensinos, ok? Essa foi a ênfase. A importância da gente aprender e estudar a palavra de Deus e aprender os ensinos de Jesus, porque os ensinos de Jesus transformarão a nossa vida. Porque Ele é a palavra encarnada. Ele não é apenas o maior dos profetas, Ele é a própria profecia. Ele não é a boa mensagem, Ele é a própria mensagem encarnada, Ele é a salvação encarnada. Amém? A gente anda com Ele. Os ensinos de Jesus são poder transformador para a nossa vida. Você lê a palavra de Deus, ouve um ensino, aplica ele na sua vida e você experimenta o céu, você experimenta a transformação, você experimenta livramento de demônios e tudo mais. Tem que aplicar os ensinos dele na vida.
Aí no verso seguinte fala de autoridade. Qual foi o lance ali? A autoridade de Jesus, eles estavam comparando a autoridade de Jesus com a autoridade dos escribas. Essa é a segunda coisa, eu quero falar sobre a autoridade de Jesus. Qual era a autoridade dos escribas? Eles tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento e ensinavam o povo. Agora, os escribas também eram manipuladores. Eles gostavam de receber presente, gostavam de receber dinheiro, gostavam de receber um monte de coisa. E eles ensinavam a troco de algum benefício. E eles ensinavam a lei. E o que eles ensinavam aprisionava muito mais o povo. Aí Jesus chega, ele não estava ensinando a lei. Jesus era a própria lei. Ele era o fim da lei. Ele era o Logos. Ele é o Logos. Ele é a própria mensagem. Ele é a revelação encarnada. Então, quando ele fala do que Moisés falou, ele está falando, Moisés falou de mim. E a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Sou eu, autoridade pura. A palavra autoridade aqui é muito interessante. A palavra autoridade que Marcos registra aqui no grego, vamos lá, todo mundo falar em grego. Vamos lá. A palavra é exousia. Fala comigo, exousia. É a palavra autoridade que é usada aqui no grego. A palavra exousia, ela tem um significado bem grandão. Fala de um monte de coisa, mas um dos significados dessa palavra, que está provavelmente relacionado com a manifestação da autoridade de Jesus ali na sinagoga, enquanto ele ensinava a palavra, ensinava a lei, ensinava a Torá, é a manifestação de uma autoridade como aquele que tem poder, aquele que rege, aquele que governa, e que a sua palavra e a sua vontade devem ser obedecidos. Isso tudo está dentro do exousia. A autoridade desse aqui, esse que manifestou uma autoridade diferente da dos outros, ele tem exousia. Uau! Fala para o seu irmão assim do teu lado. Uau, ele tinha exousia. Amém, é isso aí. O que significa esse exousia? É o seguinte, emanava de Jesus poder, emanava de Jesus regência, governo, emanava de Jesus uma vida, um calor, uma chama, que quando ele falava dos ensinamentos da lei, quando ele falava dos ensinamentos dos profetas, era como se tudo criasse vida. Ele sabia do que ele estava falando, ele é a própria revelação. Aí olharam para Jesus, como diz a teologia, eles olharam para Jesus e teologicamente eles disseram assim, mano, quem é esse cara? Está na teologia. Tá não, estou brincando. Tá não. Quem é esse cara? Que autoridade é essa? Que doutrina é essa? Ele está falando, e quando ele fala, nosso coração arde, quando ele fala, a gente se sujeita, quando ele fala, a gente entende, quando ele fala, a gente sente Deus, quando ele fala, as coisas acontecem. Para endossar o negócio, ele está ensinando, entra um endemoniado na sinagoga, aí virou festa. O demônio se manifesta, aí o demônio já vai se defendendo. E acho que eles não sabiam que Jesus estava lá. Entraram na sinagoga, e é mais ou menos como os demônios falaram assim, estamos enroscados. Olha quem está aí. Aí os demônios já se manifestam. Sempre que um demônio se manifesta, é sinal de fraqueza. Ou seja, quando ele manifesta, é que ele está pronto para ser expulso. Porque quando ele está bem, ele está escondido. Quando ele manifesta, é porque ficou muito perto da luz, e não dá para aguentar. Não dá para aguentar para a presença da luz. Aí esse endemoniado entrou na sinagoga, Jesus estava lá, o que aconteceu? Manifestou. Que viestes fazer, Jesus, para a gente? Viestes perder-nos. Interessante os demônios falando isso. Viestes perder-nos,
Ou seja, eles já estão perdidos. Aí eles gritam assim: bem sabemos quem tu és. E Jesus não falou nada, Jesus estava quieto. Jesus estava quieto, continuou quieto. E os demônios passaram a pregar e a falar de quem ele era. Os demônios que começaram a anunciar na sinagoga: bem sabemos quem tu és. És o Santo de Deus, és o Filho de Deus. E Jesus quietinho, não falava nada, tranquilo. Aí quando começaram a chamar muita atenção, falei: vamos acabar com essa festa. Repreendeu eles, e com uma certa agitação, o demônio saiu e foi embora. Aí, o pessoal da sinagoga: mano, que autoridade é essa? O que está acontecendo? Quem é esse cara? É porque emana de Jesus. Toda palavra que emana da sua boca sai com poder e autoridade para transformar, para vivificar, para restaurar, para libertar. Tudo que sai da boca de Jesus sai com essa exousia, sai com esse poder. E sabe o que vai acontecer quando você se dedicar mais à palavra de Deus e estudar mais a palavra de Deus? A Bíblia não é qualquer livro. Ela é a palavra de Deus. Você vai ler os ensinamentos de Jesus. E quando você lê os ensinamentos de Jesus, papai, ajuda isso a virar ação na minha vida, eu quero colocá-los em prática. Autoridade, poder, libertação, transformação, libertação dos demônios, curas, poder de Deus vai se manifestar nos ensinos de Jesus, que são colocados em prática. Amém? Autoridade sobre os espíritos malignos. Eu quero destacar outros textos. Por exemplo, autoridade sobre cura, a gente orou sobre cura. Amém, queridos? Está lá em Marcos 1, 32 a 34, autoridade sobre o pecado. Esse texto eu quero ler, 1 Coríntios 15, 55 e 56. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, queridos? Jesus tem poder e autoridade sobre o pecado. Jesus também tem poder e autoridade sobre tudo que se havia perdido. Mateus 18, de 10 a 14, diz assim: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E, se porventura a encontrar, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que das 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Amém, queridos? Há poder e há autoridade transformadora na palavra de Deus, quando você as aplica. Coloca a última frase, por favor. A última frase, mais ou menos que resume o que eu estou repartindo com vocês nessa noite. Aplique os ensinos de Jesus em sua vida e experimente sua autoridade transformadora. Amém? Agora, Mateus capítulo 7, quando Jesus está terminando o sermão da montanha, ele usa uma ilustração da casa que foi construída sobre a rocha e sobre a areia, e ele fala assim: porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio as tempestades,
as tempestades da vida e as tempestades do juízo, e a casa ficou firme, porque estava na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado àquele que construiu sua casa sobre a areia. Veio as tempestades da vida e a tempestade do juízo, e a casa caiu. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Aí você vai experimentar poder, autoridade, transformação. Fica de pé comigo, vamos orar. A mensagem completa é a seguinte: domingo passado houve um momento em que nós pedi para as pessoas levantarem e falar qual é se precisa disso, fica de pé, precisa disso, fica de pé. Poder, milagre, ação de Deus. Amém? Muita gente ficou de pé. Hoje, a mensagem completa do Evangelho, assim, Deus tem poder, libera por seu amor, poder para nos abençoar. Mas a mensagem completa do Evangelho também tem uma parte que diz assim: se comprometa. Se comprometa com o Evangelho. Se comprometa com Jesus. Porque Ele se comprometeu com você. Estude a sua palavra. Ore mais. Leia mais. Pratique mais a vontade de Deus. Porque Deus libera graça e poder, sim, transformador, a cura de enfermidades, Ele libera. Agora, a gente não está falando de uma bênção, de uma unção, de um milagre que acontece em algum momento na nossa vida, porque a graça de Deus se fez presente em determinado momento. Hoje a gente não está falando disso. Hoje a gente está falando de uma vida que experimenta poder, milagres, êxtases, transformação diariamente. Porque é uma vida comprometida com Jesus, uma vida que está comprometida com o Senhor, mas também com a oração e com o estudo da palavra de Deus. Amém? Uma vida que põe em prática o que aprende, põe em prática os ensinos do Senhor. Mensagem completa. Tem a nossa parte. Deus te abençoou, Deus liberou cura, Deus liberou graça, amor, transformação. Mas e agora? Se comprometa. Se comprometa a ler mais. Se comprometa a orar mais. Se comprometa a andar com Jesus. Baixa a tua cabeça e ore. Fale algo com Deus a respeito disso que você acabou